de consultar informações, de estabelecer contatos, fazendo com que essas barreiras geográficas, por exemplo, elas acabam desaparecendo. E a gente teve uma evolução, chegando mais perto aí da pergunta, do computador. A gente imagina o computador como foi descoberto, era algo que nessa sala que eu estou aqui, de repente ele nem coubesse, né? Que hoje a gente tem aos nossos olhos, na palma da mão, um celular, que aí ele diferencia, né? A internet, ela trouxe essa possibilidade de você ter uma evolução nos dispositivos, por exemplo, que ela traz mudanças importantes para o bem e para o mal. Por quê? Ela reúne essas características de ser um dispositivo, o smartphone, por exemplo, que talvez hoje ninguém, talvez pode ter uma série de déficits, uma série de situações que pode faltar na vida, mas dificilmente alguém hoje não tem, por exemplo, um smartphone. O que é o smartphone? Ele alia um celular tradicional, um telefone tradicional, até mesmo os telefones antigos, com outros dispositivos que me permitem eu ter multifuncionalidade. O que é isso? Eu tenho várias funções que eu posso fazer com um aparelho hoje que cabe na palma da minha mão. Eu consulto a conta bancária, eu mando mensagem, olho a previsão do tempo, pesquisa de como eu cheguei aqui sem nunca ter vindo. Isso me dá essa comodidade. Quer dizer, o smartphone, por exemplo, eu estou falando aí de um dispositivo que é mais usado hoje, a gente está falando de internet, que ele alia um celular, aquilo que serviria tradicionalmente para a ligação, com outros dispositivos móveis, quer dizer, algo que é multifuncional, que ele vai trazer mudanças definitivas para a gente. Aí que entra as crianças e os adolescentes. Eles têm tido uma desenvoltura muito grande, por um lado, mas aí que está, tudo que é estimulante, tudo que eu uso excessivo, ainda mais o celular, que ele impacta no meu cérebro como algo que dá prazer, me dá uma sensação de recompensa, até quando eu estou passando por algum problema. Obviamente o cérebro vai aprender, e assim como você tem dependência, por exemplo, às substâncias, quem está acostumado a ouvir falar de dependência de substâncias, mas existe dependência também ao celular, existe dependência principalmente à internet. E quanto mais acessível como é o smartphone, eu fico mais dependente. Por quê? Porque aquilo estimula meu cérebro, por exemplo, a produzir substância que me dá uma sensação de recompensa, me dá uma sensação de prazer. Aí que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a dependência, até nos manuais mundiais de classificação, como o da Associação Americana de Psiquiatria, até no da Organização Mundial de Saúde, o famoso CID-11, né, que agora passou a entrar em vigor, principalmente a partir de 2023, já consta transtorno de jogos, que foi enxergado quanto grande problema, já existindo indicativo para se falar até mesmo em dependência de celulares, em relação à questão do próprio bullying, né, na internet, que é um grande problema também. Cyberbullying, né? Cyberbullying, exatamente. E aí os transtornos de jogos, né, dando uma ênfase, porque as bets no Brasil, famosas bets, que isso tem sido um problema, que tem causado bastante discussões, e não deixa de ser uma dependência, porque o que é o conceito de dependência, já adiantando um pouco? É aquilo que eu passo a ter uma compulsão. O que é compulsão? Eu quero fazer o tempo todo. Isso mesmo. É a dopamina barata. Dopamina. A impulsividade, que é o quê? Eu faço algo que eu nem penso para fazer. Isso ato mesmo. Impulsivo, ato impensado, vamos colocar assim. E toda a dependência, ela tem essas características, né? Algo que, por um lado, ela é estimulante, mas, por outro lado, ela vai me gerar uma série de consequências, como todo tipo de dependência das substâncias, conforme conhecemos, e agora dessas dependências comportamentais. Daí passa a ser um problema até mesmo extremo. Dr. Giovanni, como o senhor vem falando aí em relação da dopamina barata, né? Que a internet, o pessoal ali está em algum estresse, está em algum pico de ansiedade, vai buscar o quê? Hoje em dia, as telinhas, né? E assim, o que as pessoas utilizam nesses meios, bets, além de ser as bets, jogos, o que o pessoal mais utiliza em mídias sociais? Assim, falando ao mesmo tempo do que é bastante utilizado e do que é mais problemático, por exemplo, se a gente falar aqui de internet, e-mail. Dificilmente a gente ouve falar que e-mail vai gerar dependência, né? Mas como uma extrema necessidade. Então aquilo, geralmente as pessoas não vão ficar falando, eu preciso passar um e-mail agora. Hoje a gente tem, por exemplo, o WhatsApp, que as pessoas têm necessidade por uma questão de que o celular já passou meio que, por exemplo, no celular, né, eu falo do celular que é o dispositivo mais usado, mais do que os próprios notebooks, por exemplo. Então, as pessoas passam a ter necessidade de estar comunicando o tempo todo,
quando é nas redes sociais, eu tenho que estar postando, ver se as pessoas estão clicando, por quê? Para ter engajamento. Engajamento, ela acaba construindo, por exemplo, um jeito de ser que ela muitas vezes nem é aquilo, mas só que como ela tem esse confronto entre algo que ela está construindo ali no mundo virtual, que aí eu deixo de fazer isso embasado naquilo que é a realidade, eu perco até o parâmetro do que é a realidade e passo a construir aquilo. Então eu tenho cada vez mais uma necessidade de me autoafirmar, das pessoas visualizar uma imagem daquilo que eu não sou, e ao mesmo tempo eu acabo criando um conflito dentro de mim, porque no fundo eu percebo que eu não sou aquilo que eu estou fazendo, mas a necessidade é maior, aí é onde as pessoas vão tendo problemas relacionados com a internet, principalmente a atual geração, né? Porque há algum tempo, muitos de nós, a gente teve esses parâmetros de estabelecer nossa personalidade, nosso jeito de ser, ou entender a criação de uma determinada identidade baseado naquilo que a gente espelha na realidade. Hoje em dia, eu vou buscar perfis, eu vou buscar determinados parâmetros na internet, quer dizer, no mundo virtual. No mundo virtual, muitas vezes eu construo tudo aquilo que eu imagino que eu poderia ser, que eu me baseio nos outros, e que na realidade aquilo me cria uma autoafirmação, mas no fundo, eu acabo muitas vezes tendo o quê? Uma baixa estima. Né? Isso mesmo. Doutor Giovanni, assim, como os mais afetados hoje com a internet, né, é as crianças e os adolescentes. E quais são, o que afeta na personalidade da criança e do adolescente e como o pai, um parente, um familiar, um colega pode identificar que o uso excessivo da telinha está prejudicando uma criança ou um adolescente? Então vamos à pergunta em duas partes. A primeira parte seria as consequências, quais os problemas que geram na criança, né? E como identificar? Como identificar, certo. Então, quando a gente fala da internet, por exemplo, aí eu estou falando até na pergunta anterior, né? Fechando até a pergunta anterior, quais os problemas maiores relacionados com a internet? As redes sociais e os jogos, por exemplo, são aquilo que me leva a ter consequências piores, né? Quer dizer, esse próprio uso excessivo, quando eu já não estou dando atenção a outras questões, quando eu tenho necessidade o tempo todo de estar conectado, quando eu já busco a internet de uma forma desesperada, quando eu fico bem, quando eu estou na internet, deixo de fazer outras questões da vida, por exemplo, o convívio familiar, vida social, acadêmica, né? Quer dizer, tudo isso já são consequências. E já entrando numa questão mais extrema, né? Quando a gente fala da dependência, não precisa ter a dependência, porque o próprio uso problemático, a gente enxerga como uma fase anterior à dependência, mas muitas vezes as consequências já são bastante drásticas. Esse uso excessivo e descontrolado, daí que vem um problema para crianças e adolescentes, porque ela aumenta drasticamente onde eles até têm essa questão, né, de se autoelogiarem por ter as melhores internets do mundo, mas ao mesmo tempo enxergaram também, principalmente nas crianças e adolescentes, os grandes problemas de dependência, chegando assim rapidamente a 1/4 das crianças e adolescentes já estarem dependentes, necessitando fazer com que esses países, por exemplo, criassem políticas públicas relacionadas a triagens, por exemplo, na escola, para tentar identificar casos, campanhas de prevenção e até chegando ao ponto de ter hospitais para internação de pessoas que chegam no extremo de uma dependência que tem que ser motivo de intervenção mais drástica, né? E essa dependência, conforme eu falei, ela não se limita à substância, né? Então, quando a gente olha para algo assim tão assim, encantador, que é esse tipo de dispositivo, esse tipo de tecnologia, ele veio realmente para transformar nossas vidas. A gente não saberia como viver sem o celular. Isso é fato. No entanto, quer dizer, aquilo que eu tenho uma tendência de usar demais, um dispositivo, como a gente diz, né, que ele usa na palma da mão, ele pode gerar em mim, em minha família, um custo emocional muito grande. Quer dizer, aí indo à segunda parte da pergunta, quer dizer, como eu identifico se uma criança, adolescente, jovem, ou mesmo adulto, mas quanto mais precoce
for a faixa etária, quanto mais novo alguém com essa problemática, mais tem risco de chegar à dependência, porque além das habilidades, ele, portanto, passa mais tempo, e esse passar mais tempo quer dizer, eu começo a mandar estímulo para o meu cérebro que eu vou precisar daquilo cada vez mais. Se eu percebo uso excessivo, deixar de seguir outras rotinas, mudança de comportamento com a própria ausência da internet, quer dizer, tudo aquilo que a gente observa em um caso de uma pessoa que é dependente a algo, eu devo estar tentando conciliar esse uso da tecnologia com algo que pode ser benéfico, porque hoje, até nas escolas, né, a gente tem esse aparato tecnológico, mas que agora está sendo bem discutido, né, da maneira como essa internet, como esse acesso à proibição e quais os limites, né, principalmente para as faixas etárias mais jovens. Então, dentro da família, em casa, esse cuidado deve ser maior. Não quer dizer que precisa ficar sem usar. É ter esse uso muito mais racional, muito mais utilitário, dando importância para outros aspectos da vida, porque isso está fazendo com que gere esse processo de instabilidade emocional e até de adoecimento. Por quê? Porque eu estou alicerçando minha vida muitas vezes associado àquilo que eu estou tendo a oportunidade de buscar na internet. Vou fazer, na verdade, duas perguntas em uma, né? Como a internet evoluiu significativamente e, ao mesmo tempo, né, pode ser um problema de saúde mental e de saúde pública? E quais as áreas do cérebro desempenham um papel importante na dependência da internet? Então, a primeira parte, né, isso, a internet, o celular, mas principalmente depois que associa a internet, e aí que a gente fala do smartphone, quando a gente está falando isso, está associando a todos os outros dispositivos, mas o smartphone hoje, ele leva a uma série de problemas, junto principalmente com as redes sociais, a questão dos jogos, né, que afinal de contas é feito tudo nesse dispositivo. A humanidade, ela tende a ter muitas mudanças com as grandes descobertas, né, principalmente na parte tecnológica. Foi assim com a bomba atômica, quer dizer, hoje com a radiação, ela tem uns usos que são bastante benéficos e tem aqueles usos que pode ser bastante comprometedor, né, até para a destruição de um determinado país, determinado local, como já teve essa experiência histórica. Assim foi o avião, que você hoje tem um meio de transporte bastante eficiente, com todas as suas problemáticas, enfim, risco de acidentes eventuais, muito raro, a questão das guerras, enfim. Com a internet, com esta evolução cada vez maior para dispositivos mais eficientes, a gente tem essa série de comodidades, conforme já foi citado aqui. No entanto, tudo aquilo que leva a ter um uso excessivo e que, portanto, estimula dessa forma disfuncional, dessa forma, diríamos, com sérios prejuízos para o cérebro, ela pode me causar um uso problemático, podendo chegar até mesmo em uma dependência. Quer dizer, por que nessa faixa etária de crianças e adolescentes é um problema sério? Porque quando quando o cérebro da criança está desenvolvendo, ela tem uma área que é chamada área cortical, que é a área que eu faço planejamento, a área que eu tenho raciocínio, que eu tenho a questão do autocontrole. Na criança, ela está em fase de desenvolvimento. Quer dizer, eu sou muito mais suscetível, sou muito mais vulnerável a ter, por quê? Porque eu não tenho esse autocontrole, às vezes eu vou perder a noção de planejar meu tempo, levar para meu cérebro ou levar para minha reflexão de que eu estou fazendo um uso de algo que está sendo prejudicial para mim, ao mesmo tempo que ela precisaria de situações saudáveis, de situações que possa levar uma outra maneira de autorregular o cérebro. Eu estou justamente em um período que eu ainda não autorregulo, fazendo com que eu faça esse uso prejudicial. E se eu não tenho um autocontrole, isso me faz com que eu tenha uma tendência maior de ter prejuízos associados ao uso da internet. A questão da própria faixa etária, quanto mais jovem, por conta desse fator anterior, eu vou ter uma tendência a usar mais, né? E os mais jovens, a gente sabe que eles têm uma facilidade de manusear
até mesmo para resolver situações complexas. E com isso, quer dizer, o smartphone com toda a sua superioridade, por exemplo, eu costumo burlar melhor meus pais, tal. Eu tenho acesso ali super fácil, hoje é muito fácil conectar, né? Aí eu vou tendo essas situações. Pessoas com fatores emocionais negativos, se eu já tenho algum fator que, por exemplo, de solidão, de ansiedade, não ter um grupo de convivência prévio e eu vou para a internet, eu já tenho uma tendência maior de vir a ter, inclusive, a própria dependência. Quando eu estou em uma família que essa estrutura familiar é mais precária, quer dizer, esse meu risco é maior. Acabei falando da alteração no cérebro, inclusive alterações no meu psicológico, no meu emocional e alterações externas, como é a própria questão aí da estrutura familiar e vamos dizer assim, essa geração ela tem uma apresentação muito cedo, quase mesmo antes de um ano de idade, de um tablet, de um smartphone, cada vez mais isso vem sendo motivo de polêmica, inclusive para os pediatras, né, que condenam, por exemplo, o uso desse celular em crianças abaixo de 2 anos de idade. Doutor Giovanni, algo que não foi perguntado que você queria abordar, fica à vontade. Então, só gostaria de destacar que é um tema bastante amplo, né, que basicamente a gente está fazendo uma porta de entrada, porque isso aqui dá margem a várias discussões que envolvem uma série de áreas aí, desde a parte psicológica, a parte da educação, né, os educadores hoje, os professores, para as próprias famílias e para a sociedade como um todo, porque a internet ela traz para a gente transformações decisivas para a sociedade atual. No entanto, ela vem com uma série de problemas, seja problemas legais, seja problema que leva à questão da dependência, questões comportamentais, quer dizer, podendo gerar transtornos mentais aí, como a depressão, a ansiedade, que está associado a esse uso também, que catalisa, que potencializa. Então, mais do que buscar ajuda quando necessário, é interessante também disseminar essas informações, porque esse uso racional acaba sendo cada vez mais importante. E agradecer aqui a participação, espaço aberto, e estaremos aqui para uma próxima oportunidade. Com certeza. Doutor Giovanni, e lá na Yama Polilingo, qual são... Você atende por semana, né? Isso. E como que está funcionando? A agenda tem sido um pouco variável, porque eu atendo em outras regiões também, né? Às vezes até um pouco distante. Muitas vezes, igual, não tinha vindo aos sábados, assim, no último ano, por exemplo. Hoje eu vi. Mas não tem um dia certo, normalmente a partir de quarta-feira. Mas isso é feito na programação. Entendi. Quem puder seguir o Dr. Giovanni nas mídias sociais? Sim, eu vou aqui. O Dr. Giovanni tá caçando aqui o Instagram, pessoal. Pode ficar tranquilo. Porque é novo. É novo. Essa questão No Instagram do Dr. Giovanni, siga lá. Como o pessoal me dá o suporte, aí o que acontece? Eu mesmo não memorizei, né? Mas está aqui, pode. Posso falar? Pode, tá aí o link. Pronto. Vou Dr. Giovanni Carvalho, viu? Dr. de doutor Giovanni Carvalho. Você pode seguir lá para você ficar por dentro. Lá é um Instagram profissional, Isso. Onde ele aborda tudo sobre saúde mental, para você ficar por dentro. Se você também tiver alguma pergunta, pode mandar lá que ele responde, tira suas dúvidas. Viu? E o intuito é realmente só para essa parte assim que a gente acaba não tendo muito tempo, da parte educativa, da parte de prevenção, né? Então a gente está fazendo esse papel aqui e a gente estava falando aqui das redes sociais do lado prejudicial, mas a gente tem que aproveitar, né, nesse lado utilitário, que eu acho que é o que tem importância. Então lá, basicamente, a gente vai colocar aspectos de importância, porque para isso que a internet ela vem como algo positivo nas nossas vidas. Com né? certeza, com a internet também, a nossa entrevista, a pessoa pode acompanhar a live, né? A pessoa pode estar acompanhando aqui nosso Instagram também. E pode também seguir o senhor lá no Instagram. Igual eu estou dando uma dica no Instagram do senhor, né? Tem aqui, você pode estar com depressão e nem pode saber quais são os sintomas. Saúde mental no trabalho não é luxo, é direito. Tem vários tópicos que você trabalha. O problema não é jogar, é não saber a hora de parar. Falou aqui, né? Está falando de jogos. Isso, e está atento a divulgar isso, porque eu acho que está tendo um contato, isso é tão importante quanto outras questões de saúde, quanto a minha questão que eu preocupo com o trabalho, com a renda, porque isso diz respeito diretamente a mim. Quando não a mim, é para as pessoas que estão próximas, né, de mim. Então, ter essas informações é importante para que a gente possa construir aí uma outra mentalidade com o uso mais consciente relacionado à internet.
Isso aí, uma mentalidade mais positiva e usar a internet, os meios sociais da internet para o nosso bem comum, né? E o uso racional que é importante, né, doutor? E algo que, que vem assim também tem que é burnout. Sim, que é um transtorno relacionado diretamente ao trabalho, né? Trabalho que gera esse transtorno. A gente até chegou a falar aqui na época em relação à questão do Janeiro Branco, né? Quando o espaço, que é um risco muito grande. A gente chegou a falar dos jovens em relação à questão E a da internet, escola. viu? A tecnologia, as empresas que têm a área de TI é a mais que sofre com o burnout, né? Porque o pessoal é o pessoal que mais sofre, porque fica só naquele computador o dia inteirinho, sozinho. Sim. Não, são uma área de alto risco, E né? isso, o burnout sofre mais ainda na área da tecnologia. Sim, pessoas que têm contato, teleatendimentos, tal, Isso. isso é algo porque assim, o próprio processo de embate que cria ali leva a um sofrimento, muitas vezes psíquico, né? Um processo de adoecimento muito grande. Quando eu tinha a oportunidade, eu ia lá no house jogar videogames, né? Hoje os videogames tá tudo aí nas redes sociais, tem aí aplicativos, Free Fire, um bocado de jogos, né? Mas é isso aí, o avanço da tecnologia, e cada vez que vai avançando, nós temos que parar e analisar e o uso racional, né? Sim, essa acessibilidade, ela vem como algo que facilita muito a nossa vida, até nessa perspectiva de multitarefas, mas aquilo pode também vir para o lado negativo, porque na medida que eu faço um uso excessivo, irracional, eu vou ficar com mais facilidade, por exemplo, de ficar entediado, não viver aqueles aspectos que a realidade ela me oferece e eu devo, né, estar buscando. Acho que até o sol que a gente toma em certos horários, óbvio, é importante, né? A convivência com as outras Com os pessoas, amigos, com os um bate-papo. sim, sim. E as pequenas coisas, quer dizer, e muitas vezes quando eu não estou bem, e esse uso indevido da internet é uma das maneiras que pode fazer com que eu não fique bem do ponto de vista emocional, eu vou ficar menos estimulado a viver esses aspectos da realidade que é importante para a nossa vida. Isso aqui é a dopamina barata, né? Sim. Você vai ali, é imediatismo. Procura, tô bem, tô assistindo o Reels. E naquele dia você vai se perdendo de a dopamina tá fora das redes sociais. Porque as redes sociais. Exato. Porque assim, a gente tem aqueles nossos objetivos a longo prazo, como a parte cortical do cérebro, a parte do o córtex pré-frontal, que é a parte que vai me fazer ter um planejamento como uma das questões mais importantes. Quer dizer, eu vou fazer um planejamento para 2 anos. Se eu sei que eu posso buscar algo que vai me satisfazer daqui a 10 minutos, dependendo, se eu não tiver uma autorregulação, eu vou buscar aquilo que vai me dar um prazer mais imediato. Só que isso tem um custo muito alto, né? Um custo emocional para essas pessoas e para suas famílias. Então, quer dizer, buscar controlar esse uso é uma maneira de eu não fazer com que essa internet possa me prejudicar. É isso aí, doutor Giovanni, se a gente for abordar o tema aqui, nós fica aqui o dia inteirinho. É um prazer, uma satisfação gigantesca, o espaço está aberto e vamos aí abordar outros temas, trazer para o programa, que é algo muito importante e a sociedade carece de informações e... E é bom as pessoas participarem, né? Dar um feedback, assim, até levantar as críticas, porque diante disso a gente vai saber como calibrar, né? Como dosar o que pode ser divulgado, porque isso acaba sendo algo bastante importante, essa disseminação de informações. É isso aí, doutor Giovanni, muito obrigado, viu? Eu Volte mais vezes, o espaço está aberto. Ótimo. É o doutor Giovanni aqui na programação da 105, ele que é médico psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É só no Instagram, viu? Doutor Giovanni Carvalho. É um Instagram profissional, você pode, se você tiver alguma dúvida, entrar em contato com ele, que ele vai sim te dar uma resposta bem clara, com informações bem fundadas, viu? Te ajudo com a saúde mental, você pode agendar também seu atendimento e se encontra também ele através da Nayama Policlínica, cuidando da sua saúde há mais de 12 anos. Alto Posto Salvaterra, Samap 3 e Samap 4, pensou em materiais elétricos, vem aqui no ponto do eletricista tem e também o Lojão Real Variedades. Pessoal, um grande abraço, próximo sabadão estou de volta aqui na programação da 105. Bom final de semana, tchau, fui! ZYS 548, Rádio Star FM 105,9.